Olá, turma! Essa é a nossa nona videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós vamos apenas corrigir os nossos exercícios da videoaula passada, que foram aqueles exercícios sobre o conteúdo narrativa de aventura. Então, vamos lá? Eu passei para vocês um texto que é um fragmento, um trecho do romance Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. E aí, contei um pouquinho para vocês da história desse romance na aula passada. Vamos lá? Então vamos corrigir nossos exercícios. Aqui a questão número 1. Leia cada questão e assinale a resposta correta. Quantos anos Robinson Crusoe já havia vivido naquela ilha? Resposta certa, letra B. Ele viveu naquela ilha 27 anos. Como é que nós sabemos disso? Se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai encontrar. Olha só como ele diz logo lá no primeiro parágrafo. Celebrei o 27º aniversário da minha vida na ilha, de modo especial. Tinha muito a agradecer a Deus, agora mais do que antes, já que os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis ao lado de sexta-feira. Então, olha, ele fala que ele celebrou o 27º aniversário dele ali naquela ilha, da vida dele ali naquela ilha, né? Então, ele estava lá já há 27 anos, ok? Número 2. Durante quanto tempo ele viveu sozinho na ilha? Alternativa A, no texto ele afirma, já que os 4 últimos anos haviam sido particularmente agradáveis ao lado de sexta-feira, logo ele viveu sozinho 24 anos. Atenção pessoal, aqui houve um erro no enunciado da questão. É 3 no lugar de 4. Então, na verdade, ele viveu sozinho 24 anos. Alternativa A. E depois ele viveu mais 3 anos na companhia do amigo sexta-feira, ok? Certo? Número 3. Crusoe teve de aprender a viver em um espaço bem diferente daquele ao qual estava acostumado. Observe na narrativa e diga se as informações estão adequadas, se as características da ilha e do que ele precisou construir para ali sobreviver. Como era a vegetação da ilha? Aí, letra A. Crusoe e sexta-feira esconderam-se dos selvagens atrás das árvores de um bosque. Logo, havia árvores na ilha. Crusoe e quinta-feira esconderam-se dos selvagens atrás das árvores de um bosque. Logo, não havia árvores na ilha. Se a gente retomar lá no texto, se vocês retomarem no texto, vocês vão encontrar esse trecho, né? Vamos ver, tá ali embaixo. Aí, ó, lá ele fala, naquele parágrafo que começa com carreguei 2 espingardas, né? Aí lá no meio ele fala, protegidos pelas árvores, chegamos a menos de 40 metros do inimigo. Primeiro que a gente sabe que o amigo dele se chama Sexta-feira. E segundo, que realmente há árvores lá, porque eles se protegem dos inimigos se escondendo lá nas árvores, ok? Então, letra A, que é a resposta da número 3. Como eram as características do mar da região da ilha? Letra A, o mar devia ser bem agitado, pois Crusoe estava aguardando a melhor época para sair da ilha. O mar não era agitado, pois Crusoe estava aguardando a melhor época para sair da ilha. Gente, o gatinho não para de miar. Olha aqui, vamos dar tchau aqui para os meninos. Olha, ele só fica aqui miando. Tchau, tchau. Agora vai lá para sua caminha, gatinho. Pronto, tem essas interrupções, né? As videoaulas. Viver em Jericoacoara. Então, vamos lá. Então, ó, se a gente voltar no texto, a gente vai encontrar um trecho que ele fala bem lá no comecinho, né? Que o mar lá era bem agitado, né? E que ele estava esperando, olha. Aqui, ó, lá no segundo parágrafo, o barco estava guardado em lugar seco e protegido, esperando a época das chuvas terminar para empreender a viagem até o continente, né? Então, ó, enquanto aguardava tempo bom para lançar-me ao mar, né? Então, ele tinha que esperar, e na época de chuvas o mar fica agitado, então não tinha jeito dele sair da ilha. Então, aí você sabe que o mar é a letra A, né? O mar devia ser bem agitado, pois Crusoe estava aguardando a melhor época para sair da ilha. Número 5. Como era o clima da ilha? Havia uma época de ventos fortes, ou seja, um clima tropical?
Havia uma época de chuvas, ou seja, um clima tropical. Aí a gente vê também nesse trecho lá que havia uma época de chuvas. Não havia época dos ventos, né? Como aqui em Jericoacoara, não. Era só a época de chuvas, que aqui também tem a época de chuvas, tem a época dos ventos, né? Muitos ventos. Bom, vamos lá. Como Robinson Crusoe se alimenta? Aí tem duas alternativas. Crusoe armazenava trigo e fazia bolo, logo cultivava espécies vegetais comestíveis, secava carne de boi e peixes ao sol para conservação. Crusoe armazenava milho e fazia pão, logo cultivava espécies vegetais comestíveis, secava carne de aves e peixes ao sol para conservação. Além disso, sexta-feira andava pela praia em busca de tartarugas marinhas para servirem de alimento. Se você voltar lá no texto, você vai encontrar o trecho em que eles falam que o que eles faziam, né? Que eles procuravam, que ele fazia pão, que ele se alimentava de peixes, de aves, carne de boi não, né? Porque parece que nessa ilha boi não tinha, né? Verdade? Vamos lá. Então a letra B. Número 7. Releia o trecho e responda as questões abaixo. Então o trecho é: acalmei-o. Claro que não tinham vindo até a ilha por causa dele. Já se passara muitos anos, mas de qualquer forma o perigo era grande. Estavam tão próximos que poderiam descobrir-nos facilmente. Se quiséssemos ter alguma chance de sobrevivência, precisávamos atacá-lo primeiro quando não esperassem. Era fundamental fazer da surpresa nosso terceiro guerreiro. Então, que fatos da narrativa esse parágrafo permite antecipar? Um confronto entre Crusoe e Sexta-feira e os soldados? Um confronto de Crusoe e Sexta-feira com os selvagens? Letra B, né? Com os selvagens. Se você retomar o texto, você vê que não fala em soldados, né? Fala apenas nos selvagens. Nesse trecho também é revelado um dos elementos principais do plano de Robinson Crusoe. Qual é esse elemento? Um ataque surpresa aos selvagens? Um ataque descuidado aos selvagens? Se você retomar o texto também, você vai encontrar lá, né? Um ataque surpresa aos selvagens. Eles queriam surpreender os selvagens. Não descuidado, né? Não sem nenhum cuidado. Ok? Então, letra A. E, finalmente, qual o motivo que os selvagens habitualmente iam à ilha? Para realizar rituais de dança? Para realizar rituais de canibalismo? Letra B, né? Que quando eles chegam a observar os selvagens, eles estão lá preparando para comer lá uma pessoa, né? Então, era os rituais de canibalismo. Então, é isso. Esses foram os nossos exercícios. O que eu gostaria de observar para vocês a respeito desse livro, dessa história de aventura do Robinson Crusoe? Se vocês observarem, ele é um livro, né, escrito muito antigo. Ele foi escrito no século 18, né, 1719. Então, a visão que se tinha naquela época de lugares que não fossem a Europa, por exemplo, que os europeus tinham de outros continentes, como por exemplo da América, da África, alguns territórios na Ásia, a visão que eles tinham era uma visão de que aqui só existiam selvagens, que existiam tribos indígenas que devoravam pessoas, que praticavam o canibalismo. Então, essa visão do colonizador, né? Depois eles vão colonizar, eles naquela época já estavam colonizando, já tinham colonizado esses lugares, e eles tinham essa visão, né? Que eram povos primitivos, povos selvagens. É uma visão que depois vocês vão estudar quando vocês fizerem o 8º ano, nas aulas de história, vocês vão estudar o colonialismo, vocês vão estudar o etnocentrismo, que é aquela visão que os europeus tinham do resto do mundo como selvagens. Não que não houvessem tribos que de fato praticavam o canibalismo. Há notícias mesmo que no Brasil já existiram tribos indígenas que tinham a prática do canibalismo. Mas isso é uma visão preconceituosa, estereotipada, que esses livros mais antigos passam sobre os povos de outras regiões que não é a Europa, né? Dos outros lugares onde depois eles estabeleceram as suas colônias.
Desculpa, ok? Então é isso. Aí agora eu tô passando para vocês um novo exercício. Vocês vão fazer e vão me enviar até na quarta-feira, que é um outro texto, é uma outra narrativa de aventura, que é um texto muito interessante, que é A Criatura, da Laura Bergalho. E aí vocês vão ver, é um texto mais contemporâneo, é uma narrativa de aventura também, e aí tem algumas questões para vocês responderem, e aí a gente vai trabalhar mais a estrutura das narrativas de aventura. E aí, o que vocês acham da gente fazer uma narrativa de aventura depois? Escrever. Fiquei pensando numa maneira da gente fazer uma criação coletiva. Vocês acham possível a gente fazer isso? E se a gente criasse num grupo de WhatsApp, um grupinho, só para poder escrever esse texto, todos juntos? Eu mandaria o primeiro parágrafo, o próximo mandaria o segundo, e assim, o que vocês acham? Vocês acham que isso é possível? Só para a gente fazer uma criação coletiva de uma narrativa de aventura? Falem para mim o que vocês acham, me mandem uma resposta. O que vocês acham disso? Tô esperando a resposta, aí eu vou saber quem tá assistindo a videoaula ou não, tá bom? Até a nossa próxima videoaula, um grande abraço.